Boa noite para todos. É com muita alegria que chegamos, então, na quinta e última live de lançamento do livro Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade. E eu estou aqui de coração cheio, né, de tanta alegria, dos retornos que a gente tem tido durante essas semanas, né, com a participação de vocês, com o impacto que os autores, né, que a conversa com os autores trouxe para muitas pessoas, e a reflexão sobre esses lutos trouxe para muita gente, que é o objetivo, né? Então, eu estou aqui muito feliz, e hoje é um momento muito especial, porque quando a gente pensa em alguém para prefaciar um livro, né, a gente sempre pensa em alguém muito especial, né, alguém que faça, que, obviamente, não só que domine o assunto, mas com quem a gente tem uma relação afetiva, com quem a gente tem uma história, né? Se puder juntar tudo isso, melhor ainda, né? E nessa experiência desse livro não é diferente. E hoje, então, a forma como a gente foi organizando a divisão dos capítulos, né? Eu pude, então, hoje juntar uma conversa que a gente vai ter hoje muito especial com a professora a doutora Maria Júlia Kovacs, e eu vou, junto com ela também, costurar algumas coisas que eu também trouxe para o meu pós-fácil. Então, a gente vai juntar o prefácio do livro com o pós-fácio do livro, e eu tenho certeza que a conversa vai ser muito interessante para quem gosta, estuda, trabalha na área do luto, ou mesmo quem, infelizmente, está vivenciando uma situação como essa, né? Então, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, e eu queria começar, como todas as lives, agradecendo a parceria com a editora Sumos, com o grupo Sumos Editorial, que apoiou o livro, né, que apoiou a organização dessas lives, tem me apoiado, a Mildes Mota aqui, boa noite, Mildes, pela participação em todas as lives, representando a editora, e que foi incrível do começo ao fim, me dando aqui todo o respaldo necessário para poder fazer isso acontecer. Isso é muito importante, né, também ter uma relação muito gostosa com a editora, sempre flui tudo flui muito melhor, né, e esse livro foi assim, né. E como eu disse para vocês nas outras lives, né, para quem está entrando nessa pela primeira vez, então, o livro foi organizado, né, focando em muitos temas que não foram abordados nos outros livros que eu lancei sobre lutos não reconhecidos. Nesse livro a gente trouxe vários temas, e quando eu vi os temas prontos, a gente organizou os temas pela natureza deles, né, pelos tipos de perdas que a gente foi observando que estavam ali descritos. Então, a gente dividiu em lutos do ser, né, relacionados a perdas mais ligadas às condições inerentes dos seres humanos, né, as perdas do estar, ligadas a perdas que vão, infelizmente, acontecendo ao longo do processo da vida, né, as perdas, né, os lutos do cuidar, né, ligadas diretamente a situações de cuidado, sejam eles formais ou informais. A da terça-feira, né, uma fala incrível, né, das pessoas que desenvolveram a partir dos seus lutos, né, o engajamento social, então, do silêncio à ação, e a gente falou aí de alguns serviços representando outros serviços incríveis, né, que trabalham com enlutados ou que oferecem algum tipo de serviço e suporte aos enlutados. E hoje, então, a gente está aqui centrando o trabalho, a fala com os lutos tangíveis e intangíveis da pandemia, né? Então, com muita alegria, com muita satisfação, com muito senso de realização, né, eu acho que eu já venho falando que eu não, quando a gente pensou na estrutura das lives, eu confesso que eu não tinha a dimensão do quão significativa e impactante seria o resultado disso, né, e estou muito feliz de poder perceber que as pessoas puderam aproveitar muito essa experiência de conversar com os autores, de se expor, de se expressar, e eu convido a todos que estão aqui hoje, que possam, né, aproveitar a presença da professora Júlia, da nossa conversa também, para conversar, tirar dúvidas, enfim, trocar com a gente, fazer disso uma grande roda de conversa, a nossa última grande roda de conversa aqui a respeito desse livro que eu organizei com tanto carinho. Então, para começar, então, eu vou chamar aqui para a nossa conversa
a querida Júlia, né? E bem-vinda, muito bem-vinda, Júlia Kovacs, professora doutora Júlia Kovacs. Para quem não conhece, a querida Júlia. Então, Gabriela Caselato, doutora, muito obrigada aí pelo convite. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela possibilidade de prefaciar a obra, né? Isso é sempre uma honra muito especial e de um livro tão importante, né, na área. Então, para mim é um imenso prazer estar aqui. Prazer é meu, querida. Prazer é meu de você ter aceitado o convite pelo prefácio. Eu sei também que você está trabalhando muito e parar para, né, a pandemia exigiu muito de todos que estão trabalhando com luto. Eu sei que você estava muito engajado em muitas atividades e poder fazer o prefácio exige um esforço, e você fez um prefácio lindíssimo, né? E está aqui hoje comigo, podendo fazer esse fechamento incrível. Eu queria te apresentar formalmente, porque talvez algumas pessoas não tenham tido ainda o prazer e a honra de te conhecer, principalmente muitos enlutados e pessoas não da área que estão participando aqui, né? Então, eu queria muito te apresentar. A Júlia tem uma das características que eu mais admiro no ser humano, que é a humildade. Aí eu pedi para a Júlia o currículo, aí ela escreveu assim para mim: professora livre docente sênior do Instituto de Psicologia da USP, ponto. Mas ela é isto que já é muitão, mas ela é muito mais que isso. A história dela é longa, né? A história dela é longa. Eu tive a grande honra de conhecer a Júlia lá na década de 90. A Júlia foi parte da minha banca do meu mestrado, que eu defendi em 98, né? Ela participou da minha qualificação, depois participou da minha defesa, fez grandes contribuições. Então, e ela, né, junto com Marilena, depois nós viemos com essa, né, começamos esse trabalho, elas duas principalmente começaram com um trabalho de estudo sobre morte e luto no Brasil, Lelê pela PUC, ela pela USP, né, logo depois vieram, então, os pupilos, dentre os quais eu me incluo, né, e aí começamos essa geração mais parruda, né, de mais pessoas podendo agregar nos estudos, e assim seguimos agora com as outras gerações que estão vindo, mas a Júlia está aí desde o começo, abrindo esse espaço pela USP, né, e fundou, além, né, da parte acadêmica com as aulas, né, e com as aulas específicas de luto que ela dava, né, como as aulas, me fugiu a palavra agora, como a gente chama as aulas específicas, luto, me fugiu agora o nome, oxe. Eu dava aula na graduação, na pós. Além da graduação e do pós, as aulas... Tinha jornadas, tinha... Enfim. As aulas do pós específicas também de luto, as quais eu também fiz com muito prazer, mas as focadas especificamente na questão do LEM. E aí a Júlia fundou o LEM, né, Laboratório de Estudos sobre a Morte, no Instituto de Psicologia da USP. Em que ano, Júlia? Você lembra? Ano 2000. Esse ano a gente faria 20 anos, né? E a gente preparou um grande evento e tal, mas não ocorreu, né? Em função da pandemia. Então, acho que vai ser ano que vem para comemorar os 20 anos, justamente. Tem que acontecer. Enfim, eu acho que o trabalho agora, eu não sei como é que vai ficar, porque, infelizmente, esse é um negócio que me dói no coração, não tenho nenhum colega para continuar o trabalho, né? Então, eu continuo dando aula e tal, mas eu não estou mais participando de uma maneira tão ativa, né? Então, eu gostaria muito que alguém continuasse. Tomara que algum novo docente entre, talvez, né? Inclusive essa que está aqui do meu lado, né? Quem sabe, né? Mas, de qualquer maneira, eu continuo fazendo e tal, se não no LEM, a gente continua aí no trabalho, né? Continuo dando aula mesmo aposentada. Não tem jeito, ninguém te larga. Não, não é nem que ninguém me larga, eu que não largo o osso, né? Eu adoro dar aula, não assim,
né, eu tenho sofrido bastante, e agora aprendi a usar esses vários mecanismos e tal, mas quando eu comecei em março, eu não tinha a menor ideia de fazer isso, né? Então, agora eu já estou me virando mais ou menos, mas eu gosto presencial, eu gosto de estar junto e tal. Mas, assim, também é legal. A Gabi me falou, poxa, mas tem gente que talvez no presencial não poderia vir, está aí, enfim, e as lives que aconteceram com gente até que está na Europa e tal. Nossa, vale a pena, né? Muito, vale muito a pena. A gente aqui, E falando um pouquinho da minha pupila aí, né? Quer dizer, não foi pupila, assim, mais indiretamente, né? Mas eu assisti a sua trajetória desde os primeiros congressos, né? Que vocês iam ainda como estudantes, depois como mestrandas, doutorandas, né? E do quatro. Então, eu pude acompanhar essa trajetória tão consistente, né? Então, é um orgulho. O mestre, ele acompanha os seus pupilos e é muito legal ver, né, o que está acontecendo, né? Então, eu já sou avó, né? Porque já tem pai e mãe, né? E os filhotes crescendo, então daqui a pouco eu vou ter bisnetos, né? E é isso que dá o sentido na vida, né? A gente poder ver É, as coisas que a gente tanto se apaixona, poder ver continuar, né? Isso é muito isso. bonito, né? É muito legal. Outro dia eu pude ter a chance de ensinar uma aluna e depois a filha da aluna. E isso é muito bacana, né? Que a Legal. gente conhece, a Daniela Reis e a Carol, filha dela, as duas fizeram curso no Quatro Estações, e eu falei, meu Deus, além de eu me sentir muito velha, claro, eu me senti muito feliz, as duas sensações vieram juntas, porque de alguma Imagina, imagina, mas a imagina. experiência foi riquíssima, então é muito bacana, né? Muito bom. Mas, e a Júlia, além da experiência de acadêmica muito forte, a experiência com as pesquisas, né, que ela realizou com os alunos, a experiência das ações que o LEM pôde realizar, ela também tem muitas publicações, eu fui levantando algumas, principalmente eu levantei as que ela desenvolveu sozinha e com coautorias, mas em parceria com algumas pessoas, porque coautorias ela tem inúmeras, infinitas, né? Então, o desenvolvimento não dava nem para juntar tudo aqui. Morte e Desenvolvimento Humano em 92. Esse foi o primeiro, Júlia? Foi. Foi, né? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Educação para a Morte, Temas e Reflexões, em 2005. Fundamentos da Psicologia, que faz parte de uma série, né, da USP, Morte e Existência Humana, 2008. Ela também foi coautora, com mais 3 autores, Vida e Morte, Laços de Existência, 2013, coautora também com a Ingrid Lesser, Adolescência, Vida e Morte, que é um livro interessantíssimo, também em 2008. Entre tantos outros, que é a coautoria, participando de outros tantos livros como livros interessantíssimos. Então, a Júlia tem muito aqui para... Você faz parte, então, Escuta, esse ruído é meu? Eu que estou fazendo? será que... Não, pode ser o papel que está no meu computador. Se for, Ah, deve ser pode meu, ser. eu vou botar aqui do lado, porque eu estou lendo um papel hoje. Pode ser que eu estivesse fazendo ruído aqui no... Ah, pode ser. Parou? Se parou, Parou. era eu. Então, era eu com papel. Pronto. Muito bem. Então, eu queria começar, então, ouvindo um pouco isso, assim. Um dos nossos ouvintes na live passada nos colocou uma frase que, inclusive, eu até discuti no outro livro do Resgate da Empatia, que, de alguma forma, todos os lutos são lutos não reconhecidos numa sociedade em que há uma negação ou uma tentativa de invalidar o luto, de medicalizar a tristeza. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, olhando para esse aspecto histórico, né? Sendo que você está olhando para esse tema há 3 décadas, praticamente, em profundidade no país. Como você vê? É isso mesmo? Você ainda também enxerga que o luto, de um modo geral no país, ainda é um tema não franqueado, não validado? Olha, eu acho que mudou muito, né? Quer dizer, muito não, mas mudou. Eu acho que quando eu comecei a estudar o assunto, né, realmente bastante tempo atrás, primeiro quase não tinha bibliografia, né? Então a gente ia procurando material e tal,
aí vai procurar Kubler-Ross, vai procurar Bowlby, vai procurar, né, vai procurar as fases, vai entender, não sei o quê, e, de repente, a gente observa um boom muito grande de publicações, primeiro internacionais e agora nacionais sobre luto, né? Você é um dos expoentes, mas tem Maria Helena, tem várias outras pessoas que escreveram, né, e que, enfim, e muitas dissertações e teses sobre a questão do luto, né, grandes na PUC, na USP, depois Unifesp, depois vai começando a ir pelo Brasil todo, né? Então, eu acho que isso trouxe uma movimentação grande, né? E também nós estamos começando a ocupar mais o local da imprensa também, e começando a falar para o público, né? Que o luto é importante, é um espaço importante de cuidado, de elaboração, que faz parte, que precisa de ajuda quando você, vamos dizer, essa ajuda não profissional no primeiro momento, mas a questão de despertar os cuidadores em geral, né, os outros profissionais, não só os de saúde mental, né, e a gente vai começando, então, a tornar este assunto, vamos dizer, mais presente, e, de repente, quer dizer, a pandemia trouxe isso, escancarou isso de uma maneira muito intensa. Uhum. E isso acabou acontecendo junto com uma discussão que hoje existe, quer dizer, claro, a gente não pode entender o luto como uma doença mental, não deve, mas tem uma pandemia importante de doença mental, porque o processo de luto agora ficou muito complicado. As pessoas estão Uhum. falando diretamente, olha, eu não pude me despedir, eu não pude acompanhar, não pude ir no velório, tudo que estava assim, mais ou menos assim, por exemplo, o velório, uma coisa que eu sempre pensei assim, o espaço do velório estava sendo perdido, né? Antigamente você ficava no velório 24 horas, tinha a madrugada, que o pessoal trazia uma sopa quentinha ou a garrafa térmica e ficava lá, tinha os curiosos que vinham saber quem era o morto e ficavam lá e tal, e de repente isso começou a ficar muito reduzido, muito simplificado, pessoas já não viam sentido e tal, e de repente agora a gente vê, nossa, como é importante, né? Como é Uhum. importante a despedida, como é importante estar lá e tal. Então, essa coisa foi tornando um pouco mais popular, um pouco mais público, um pouco mais necessário, né, que a gente falar sobre a questão da morte. Então, isso trouxe, vamos dizer, uma presença. Mas eu já vinha observando isso antes. Eu Uhum. observo muito que as pessoas querem falar sobre isso, querem Uhum. falar sobre morte, muitas pessoas querem falar sobre o medo que elas têm de sofrer na hora de morrer, de ter aquele prolongamento, de ter UTI, de ter distanásia, né? Pessoas falando muito sobre a questão do suicídio, né? Porque está aumentando, porque conhece alguém que fala que quer morrer e tal. Então, eu já estava sentindo uma aproximação maior. E uma coisa, Gabi, que mexe muito comigo, né, e por isso que eu falo que eu não consigo largar o osso, né, eu eh, criei a disciplina há 36 anos atrás, chama-se Psicologia da Morte, não é o melhor título, mas ficou, sabe, assim, tipo, recebeu o nome de batismo e ficou. E a disciplina está num crescendo exponencial. Quer dizer, começou com alunos da psico, aí outros alunos começaram a se interessar e tal, e agora alunos de várias unidades da USP interessadíssimos em falar sobre luto, sobre morte, sobre medo, sobre ideação suicida e tal. Gente da física, da poli, da geologia, da matemática, veterinária, claro, enfim, de várias áreas da psico. Só não veio os médicos, mas das outras áreas todas, né, É. vem um número bastante grande, e não é que os médicos não se interessam, os estudantes de medicina sempre chamam a gente, né, eles Uhum. querem saber sobre luto, eles querem saber sobre cuidados paliativos, querem saber sobre morte com dignidade, então está tendo interesse do pessoal, dos alunos, dos estudantes, mesmo aqueles que não são da área, vamos dizer, de uma área que a gente pensaria no primeiro momento, né? É, eu E acho os que da você psico também, e os da psico também,
né? Eu acho que está Então, dizendo que precisa ser um tema incorporado na formação de todas as áreas, né? Acho que a morte precisa ser todas as áreas, introduzida na graduação de muitas de formações. muitas áreas, né? É. Então, isso tem sido uma experiência muito boa esse ano. Só para você ter uma ideia, eu tive 300 procuras. A maior Não. sala que a gente tem é de 100 alunos. Então, eu peguei 100 alunos em fevereiro, a gente se reuniu e tal, e aí, né, em março acabou a festa, né, Uhum. e aí a gente começou a fazer online, sobraram 70, né? Mas, enfim, a gente foi. Perdeu-se muito e tal, porque não cabe 70 quadradinhos direito no computador, né? Você não sabe se atrás do quadradinho tem uma pessoa, se tem só um quadradinho, mas foi o que deu, né? Foi o que deu. E o É. pessoal ficou, então eles querem, eles precisam, pessoas querem falar, né? Eu sou sócia de um clube, e no clube eles pediram para falar, a sala lotou. Eu pensei que não ia vir muita gente, porque clube é lugar de piscina, sei lá o quê. Pessoas queriam falar sobre morte, sobre envelhecimento, entendeu? Então, eu acho que tem uma interdição, mas essa interdição, ela tem os nichos que estão começando a se quebrar também, né? É. Então, eu acho que a ideia de um luto não reconhecido, não autorizado, eu acho que ele está começando a ser autorizado pelas pessoas que estão buscando um espaço para se cuidar, Eu acho que precisam sim. do cuidado, né? Eu acho que isso vem, né, da voz do enlutado, né, que começa a se posicionar, né? A gente vê, por exemplo, acho que a internet tem muito lugar nisso, né? Os enlutados se organizando em grupos, se manifestando, né? Que acho que agora eles, né, um alcance muito rápido, né? Que eles começam a atingir. Eu acho que e esses espaços que a gente precisa mesmo ocupar enquanto formadores de opinião, enquanto formadores, né, pessoas que capacitam profissionais né, quando a gente vai fazer palestra ou escrever livro ou fazer lives, né? O propósito disso nada mais é do que fazer educação, né? Psicoeducação, trazer informação para as pessoas, abrir o tema, né? Para que as pessoas, como é importante, por exemplo, aqui, né? Que a gente está ouvindo pessoas que, puxa, então eu estou entendendo que o que eu estou vivendo é luto, né? Eu não sabia que o que eu estou É, vivendo se chama luto, não tinha me dado conta. Então, essa isso. possibilidade de trazer para as pessoas, né? Essa a informação que vai organizar as emoções, que vai poder trazer possibilidades de caminhos, inclusive de ajuda, acho que é um caminho de prevenção da saúde mental, né, Juliana? É. Foi muito legal, porque a pandemia escancarou isso, né? Quando começou as primeiras coisas, né? As primeiras situações e tal, que o pessoal foi tendo aquele impacto forte e tal, né? E começaram as plataformas em vários lugares, né? Então, ONGs, instituições de ensino, como o Quatro, como outras que tem, tal, começaram a oferecer espaços de cuidado, de atendimento e tal, e as pessoas foram procurando. Aí elas escrevem assim, e aí, você conhece algum lugar? Por que estou precisando, aconteceu isso, aquilo e tal, e você começa a tornar, porque é uma coisa da saúde mental, né, vamos dizer, do bem-estar das pessoas, da questão do sofrimento existencial e tal, de repente as pessoas falaram, puxa, isso é tão importante quanto, vamos dizer, cuidar de uma outra doença que você possa ter, embora o luto não seja doença, seja crise, mas você, enfim, tem um espaço que você pode ser cuidado, isso ser considerado ok, não é menos, você não é fraco, não é uma coisa, não é mimimi, não é com força de vontade só, né, como a gente ouve, infelizmente, aí nas várias instâncias acima, aí, dizendo coisas que a gente fica estarrecida, as próprias pessoas vão percebendo que não, que podem procurar, que é o quê, que faz parte, né, e sabe, Gabi, uma coisa que me preocupa muito no Brasil, acho que é uma coisa até que a gente já chegou a conversar alguma outra vez e tal, tem que ter políticas públicas sobre cuidados a enlutados, né? Uhum. Eu acho que essa é uma questão importante, as pessoas, às vezes, têm que voltar a trabalhar, e a trabalhar como estavam antes, né, do processo de morte, sem a menor condição, né? Não Exato. tem uma condição psíquica, não dá, elas não estão doentes, mas elas estão sofrendo, tá difícil, né? E a gente não tem.
A gente tem uma pessoa incrível, que é a Gisela Adice, que estava até aqui, porque ela também trabalha no Vamos Falar sobre Luto. Ela dá aula lá no 4, e ela fez uma pesquisa incrível sobre a representação da morte na população brasileira, uma pesquisa grande. E ela levantou que quando uma pessoa morre, a gente tem que tomar, acho que, se não me engano, 86 a 90 decisões acerca do morto. Nas primeiras horas, da burocracia da legislação brasileira, desde, não só da legislação, mas de corpo, de flor, tudo que envolve, são 90, quase 90 decisões. Então, você imagina, uma pessoa em choque, mobilizada emocionalmente, a depender das condições da perda, né? E ainda tendo que tomar decisões, e ela tem uma licença de 3 dias. Para poder voltar à vida e ser cobrada, do ponto de vista cognitivo, social, a performar e funcionar como se nada tivesse acontecido. Isso. O que você está falando é muito sério, né? É muito sério. Acho que é uma coisa importante, acho que tem uma batalha aí pela frente, mas já as pessoas podendo lutar para isso, né, podendo, né, não só os profissionais, mas os usuários, vamos dizer, as pessoas que estão envolvidas, que estão lutadas, então a gente conseguir isso, né, que seja compreendido, que nós não queremos medicalizar, nem tornar uma doença, nem nada, mas falar, escuta, essa é a maior crise do existir humano, né? Você perder alguém significativo, uma figura amorosa, que dirá nem falar de um filho, ou sei lá, seja quem for, que seja significativo para você, né? Então, isso ser uma questão importante, né? E ter outra coisa, né, que eu tenho falado muito, criar espaços, porque assim, nós temos as várias instituições, né, que criam, tem as universidades que oferecem, às vezes, o trabalho em plantão psicológico, em acolhimento, primeiros cuidados psicológicos, ou psicoterapia breve, ou sei lá o quê, mas não tem o trabalho, vamos dizer, ali nas UBSs, nos ambulatórios, nos CAPs, né, que é fundamental, que é a rede básica de saúde mental, né? Conseguimos colocar os cuidados paliativos na atenção primária aqui em São Paulo, né? Já tinha sido conseguido lá do SUS maior, mas assim está engatinhando aí já. Os estados estão conseguindo, agora se a gente conseguir emplacar essa mesma coisa para o luto, né, seria ótimo. Eu acho que o que você está dizendo é muitíssimo importante. Vamos pensar assim. Eu não estou nem ainda falando de contexto pandêmico, que é o que a gente vai chegar logo logo. Tá. Mas pensa na população geral, né, que a cada 100 mortes, né, ou melhor, a cada 100 lutados, 25%, 25 deles vão adoecer psíquica e fisicamente pelo luto. Então, luto é um processo normal, esperado, faz parte, né, a crise de ajustamento é importante, é significativa, mas as pessoas respondem, a maioria delas, normalmente a esse processo, mas uma parte dessa população, seja por condições prévias, seja pelas condições contextuais da perda, seja pelos fatores de risco associados àquela condição, vão adoecer. Se a gente está falando de 100, a cada 25 vão adoecer, a gente está falando que luto é uma condição de saúde pública. Porque quando a gente transforma isso, então, em números de pandemia, por exemplo, ou em perdas coletivas, ou a gente amplia esses números para, por exemplo, só em São Paulo morrem, eu agora não vou falhar, mas morrem 200 pessoas por dia, de comorbidades diversas, só na cidade de São Paulo. Então, de 200 pessoas, se a gente está falando que a cada morte, mais ou menos, a gente tem falando 10 enlutados, a gente está falando de 2 mil enlutados por dia, né? 2 mil enlutados por dia, a cada dia, eu estou falando aqui numa conta meio grosseira de, por favor, me ajuda os universitários com as contas matemáticas aqui. Não conte comigo. 1.000, enfim, 50, enfim, a gente não consegue mais fazer conta aqui. Muita gente, num dia, tem um risco de adoecimento físico e psiquiátrico, né? E essas pessoas, a despeito das condições socioeconômicas, ainda que a gente sabe que as condições socioeconômicas podem ser um fator de risco, né? Podem agregar fator de risco para a saúde mental delas, né, no enfrentamento de um luto. Para onde elas vão? Para onde elas serão cuidadas? Nos CAPs, como você acabou de dizer, nos postos de saúde. E qual é o recurso que elas têm?
Então, muitas vezes elas são tratadas como pessoas que estão sofrendo depressão, sem necessariamente ainda estarem deprimidas, ou não exatamente ser esse tipo o quadro. Então, a gente precisa ter mesmo uma política pública, Precisa. né, que organize, e não só do ponto de vista do tratamento, né, Júlia, mas do ponto de vista da prevenção. Porque quantas Claro. coisas, né, poderiam ser feitas antes para não chegar nesse número, né? É uma coisa interessante que você falou, né? Não é só a parte terapêutica, porque talvez alguns nem vão para a terapia mesmo, né? Não querem, não acham importante, ou não conseguem, ou enfim, mas que poderiam ter. Eu me lembro quando eu conheci o Colin Parks, né? Na verdade, eu tenho uma sorte no meu currículo, duas, né? Uma de ter conhecido o Colin Parks pessoalmente, ser o meu supervisor quando eu fiz o pós-doc, e a outra foi conhecer a Cicely Saunders. Eu não sei colocar assim, quem foi mais? Em ordem de sorte. Qual foi o Em bilhete ordem mais de premiado? sorte. Mas os dois foram pessoas muito importantes. Mas eu acabei tendo mais contato com o Colin Parks, né? Porque eu tinha que fazer reuniões com ele e ele era uma pessoa Foi. extraordinária. Era, não é? Ele está Uhum. vivo ainda, né? Sim, Já está bem velhinho, mas ele é uma graça de pessoa, ele é uma né? pessoa muito generosa. E aí eu me lembro que tinha nos hóspices, né, nos centros de cuidados paliativos, um livretinho que ele tinha feito que eu achei fantástico. Eu não sei onde foi parar o meu, mas que ele dizia, aliás, ele foi uma pessoa que fez uma coisa muito importante para os ingleses, que ele autorizou o luto do país, né? Ele autorizou e falou assim, porque ele observou que os ingleses, quando perdiam alguém, eles iam para o médico, que eles tinham dor de barriga, dor de cabeça, não conseguiam dormir, tinham uma série de sintomas, mas eles não iam procurar um profissional de saúde mental, né? Eles achavam que isso não era importante, que isso poderiam resolver sozinhos e acabavam sofrendo muito, né? E aí ele criou uns livretinhos que ele deixava em vários lugares, dizendo assim, olha, se você perdeu alguém significativo e você sente que seu mundo acabou, que você está desmoronado, que está tudo fora de lugar, que você está sofrendo muito, você não está louco, você está vivendo um processo de luto, que é uma crise, né? Se você pensa assim, que eu tenho saudades do pé frio com quem eu dormia à noite, e que ficava gelando as minhas pernas, isso não é loucura você ter essa saudade, isso faz parte do luto. Se você Uhum. tem vontade de chorar o tempo todo, faz parte. Então, ele era feito com os desenhinhos muito bonitinhos e tal. Então, isso é muito importante, isso é psicoeducação, né? De alguma maneira, você informar para as pessoas, faz parte, É né? Essa ideia, meu psicoafetiva mundo educação, né? caiu, um pedaço de mim foi embora, faz parte. Você não Sim. está louco, é Uhum. luto, é É. dor, é sofrimento, né? Então, é muito interessante, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente vai dar uma entrevista, quando a gente escreve, né? Quando o jornalista pergunta para mim, né, Júlia, como é que o brasileiro se enluta, né? Aí eu vou começar a explicar uma coisa que os jornalistas não gostam de jeito nenhum, né? Eu começo a dizer, mas de que brasileiro você está falando? Que idade ele tem, né? Quem Uhum. foi a pessoa que ele perdeu? Quais são as características interiores dele, né? Quais Pronto. são os modos de enfrentamento? Ele tem família, né? E assim por diante. E aí você enlouquece qualquer jornalista. Mas isso vai dizer de uma coisa que é muito importante, né? Que o luto é universal, mas é singular. Isso. Então não tem normalidade. Você não vai falar em luto normal. Você vai ver se essa pessoa consegue continuar vivendo, né? Mesmo tendo perdido alguém muito significativo. Essa é a questão. O que ela vai Sim. fazer com essa mistura de sentimentos, né? Porque tristeza, ok, né? A gente associa mesmo a tristeza quando a gente perde alguém significativo. Mas e a raiva? E a raiva, né? E E a aquele que raiva? bate em alguém, né? É. E o É. medo, E o né? medo. E Então, aquele que são paralisa, várias. Oi? aquele que paralisa, É, né? Você não sabe o que aconteceu lá dentro, né? é. Não fala, Não trava. fala, É. trava. E Finge que como não você aconteceu nada. falou, risco de adoecimento. Isso. Travou e
pode aí, e o índice de mortalidade após o luto é grande, Sim. né? Poderia ser menor. A gente viu muitos relatos aqui de perdas de coração pela síndrome do coração partido. Muitas pessoas contando, né, que diante da morte de um, logo o outro se foi, parceiro, principalmente o homem, né? Você Muito lembra forte. quando tinha, quer dizer, ainda tem casamentos longevos, mas quando os casamentos longevos eram realmente 50, 60 anos de viver junto, né? Uhum. E um vai antes do outro, né? É muito difícil, são perdas realmente difíceis, né? Por exemplo, velhos, idosos. Durante muito tempo se achou que idoso não precisa de terapia, né? Já Uhum. está no final da vida, já está morrendo mesmo, né? E ali incidem as piores perdas, não é piores, mas perdas muito significativas, são figuras de referência, né? Marido, mulher, amigos daquele tempo, irmãos, né? Com quem viveram muito tempo, e agora, infelizmente, também filhos e netos, né? Ano passado eu tive um grande presente da minha profissão, e que foi receber uma paciente de 92 anos para fazer terapia pela Ah, primeira vez, porque ela estava viúva de um casamento de 60 e tantos anos, então, 70, quase 70 anos. E foi um trabalho muitíssimo lindo de muito lindo, uma né? mulher que aos 92 anos queria e precisava lidar com Sabe, que né. seja o tempo que for, o tempo cronológico não é o caso, né? O tempo de vivência dela, ela poder falar para uma pessoa o que significou esse casamento, quem foi essa pessoa, né? Puxa vida, né? Hum, Sabe, a nossa vida até o final dela, ela é a nossa vida, é o sentido e uhum, o significado, né? é. Então, essa é uma questão muito importante, né? Que E eu acho legal, Gabi, muito, muito muito, bom. um presente. E eu É, acho que uma questão muito complexa no nosso país são essas subculturas do nosso país, essas tantas culturas. Eu nunca me é, esqueço também de uma história, né, de uma paciente minha que namorava com um rapaz de uma família nordestina e cujo pai faleceu, e ele foi para os rituais fúnebres do pai, e quando ele voltou, ele volta com uma foto do pai no caixão, querendo compartilhar com a namorada, que era daqui de São Paulo. E a namorada, quando viu a foto do pai do namorado morto, ela, nossa, por favor, tire isso aqui, pelo amor de Deus. E ele se chocou com a reação dela, se sentiu muito claro, ofendido, porque para ele era um gesto muito afetivo, natural, e uma honra, né, dividir aquilo com ela. E para ela, na cultura dela, era algo absolutamente bizarro. E a gente vive isso dentro do nosso país, falando a mesma é. língua, né? Então a gente ainda vive esse desafio, né, de poder ser sensível, principalmente os terapeutas, né, os cuidadores que lidam, a ser empático a essas diferenças culturais, porque se a gente partir de uma escuta, né, de tentar entender a forma como o enlutado se expressa e entende a dor dele, lida com a dor dele, a partir da nossa referência cultural, já começou complicado, porque Claro, dentro deste país existem N referências culturais, né? claro. E acho que isso é um grande desafio para a gente, né, Júlia? Nossa, muito, né? Isso é muito, muito importante, né? Porque isso aqui está ainda só dentro do nosso país, e mesmo assim temos diferenças culturais grandes. Agora temos também migrações, imigrações, né? E aí você vê, né? As pessoas têm hábitos, têm rituais, têm tal. Então esse trabalho agora que está sendo feito também muito legal com os refugiados, né? Porque aí Uhum. é um luto de várias ordens, né? Luto por morte, luto por deixar pátria, luto, enfim, né? Como vocês abordaram também, são questões, nossa, muito, muito importantes, né? Muito. Muito importantes, porque é dor, é sofrimento, não é loucura, é dor, é sofrimento, né? Então, poder acolher, você não vai resolver, a pessoa não vai voltar, nem a pessoa vai voltar para a pátria, nem uma série de coisas, mas o fato de encontrar alguém com quem ela pode falar sobre isso, que pode legitimar, acho que essa é a palavra tão importante do seu livro, do Uhum. livro que você organizou, né? Que é essa legitimação, esse reconhecimento que sim, você tem direito de viver isso que você está vivendo, né? Estou entendendo, né? Fala mais, e a fala, né, é tão importante na nossa profissão,
que ajuda essa significação, essa compreensão, e você dizer, olha, você tem direito de sentir isso, né? Uhum. E como é que você vai lidar com isso, e como é que vai ser seu dia a dia, né? Vivendo essa situação. A gente não vai dizer para a pessoa que ela deve fazer ou não deve, porque conselho, como se diz, tem muito por aí. E se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Uhum. Então, eu acho que é quando um enlutado experimenta que alguém pode fazer essa escuta, como eu achei tão lindo o nome do seu outro livro, né? Resgate da empatia. Que nome, que ideia maravilhosa de nome, né? Que é Uhum. essa possibilidade de dizer, sim, eu tô tentando te entender, eu estou indo no caminho que você está me apontando, me apresentando e tal, né? E eu estou te ouvindo. Não estou Uhum. falando, eu estou te ouvindo, né? Uhum. As pessoas têm uma experiência muito importante desse resgate, né? Dessa possibilidade, mesmo de ser uma pessoa eh, de uma outra cultura, de uma outra religião, mas eu estou entendendo o que você está falando, estou entendendo como é difícil para você isso, né? Uhum. Estou aqui do seu lado e tal, né? Isso é muito precioso, né? Muito. Muito precioso. E que a gente. Eu penso muito, sabe, vou contar um pouquinho a experiência com os alunos, supervisão, que os alunos dizem assim, mas eu tenho que dizer para a pessoa o que fazer. Eu falei, não tem que dizer para a pessoa o que fazer, ela que tem que encontrar o caminho junto, né? A gente está junto, mas eu não fiz nada, fez. Você estava lá, você estava ouvindo, você fez perguntas num certo momento, né? Você estava presencialmente lá, você manifestou a sua compreensão de alguma maneira, né? Uhum. Então essa ideia que Importou a dor, né? é, essa ideia que a gente uma interpretação mirabolante vai ser aquilo que vai realmente ser bom para a pessoa e tal, né? Esse caminho não é, na minha opinião, não é, né? Claro Não, que mas não é só na sua. Quando a gente pergunta para os enlutados, né, o que para eles mais ajudou, poucos são os que dizem que foi algo que eles ouviram, mas sim o abraço, o silêncio, né, a ajuda prática. Ontem não, terça-feira, a Rita de Almeida e a Cíntia disseram de um jeito tão lindo, que a Rita contou, né, que uma amiga chegou para ela e disse assim, eu vim te trazer o meu amor. Nossa, que coisa mais generosa, que alguém precisa mais que isso no momento de dor, né? Que coisa mais preenchedora do que qualquer tipo de fala ou insight, né? Então, poder escutar, eu acho que a gente vive num é, momento, né, social em que a gente está se escutando tão pouco, né? Se é, tolerando tão pouco, né? é. E, Quando e você pensa, por exemplo, em público não profissional, né? E eles chegam para você e falam assim, o que eu vou falar para a pessoa? Eu falo, não fala nada, pelo amor de Deus, não fala nada. Fica do lado, pergunta se ela precisa de alguma coisa, você pode ajudar, se ela quer falar, enfim, o que ela quer fazer, e você está lá do lado, mas não fale, não fale, pelo amor de Deus, né? Porque é aí que acontecem as coisas que, mesmo religiosas, entre religiosos, né, a questão Deus quis assim, ou você tem que ser forte, você tem que se conformar, tá, todas essas coisas não, nesse momento de dor intensa, não prestam, não né, prestam, uma vez infelizmente. Uma vez, num treinamento sobre atuar em emergências, um aluno me perguntou assim: puxa, mas eu fiz faculdade de psicologia, 5 anos, integral, e agora fiz treinamento, especialização para segurar uma caixinha de lenço de papel. Aí eu brinquei para ele: bom, se você entendeu que isso é só segurar uma caixinha de lenço de papel, então você volta lá para trás, porque você É, não entendeu nada até agora, é né? Quer dizer, verdade, às é vezes verdade, é é só verdade. segurar uma caixinha de lenço de papel, só É, que dentro desse ato tem escuta, generosidade, respeito, acolhida, né? Tem tanta atitude terapêutica, né? E clínica dentro dessa ação que a gente precisa só entender qual é a função de segurar a exato, caixinha de lenço exato. de papel, né? Nossa, esse trabalho que vocês fazem na área de emergências, desastres, e, nossa, eu fico só olhando. Fica só olhando.
É Você só. sabe que esse é um trabalho que ele mudou muito a minha vida. Ele mudou muito a minha vida, primeiro porque ele tira a gente do consultório, né, e faz a gente trabalhar em settings inimagináveis, né, eu já atuei em lugares indescritíveis, assim, que jamais me ensinariam dentro da faculdade, né, ou me permitiriam. Na porta do ML, num quarto de hotel, no saguão de um hotel, na rua, todos os lugares possíveis, assim. Mas quando a gente termina um trabalho desse, a gente tem a sensação de que a gente não ajudou em nada. Porque a pessoa sai desse trabalho com muita dor. E ela ela entra no trabalho com muita dor e ela sai com muita dor. E a gente tem a sensação de que a gente não ajudou em nada. Mas muitas são as vezes que a gente tem a oportunidade de depois seguir com aquela pessoa ou acompanhar aquela pessoa e perceber que aquela atuação fez toda a diferença no funcionamento dela. Poupou, preservou, protegeu, acolheu, validou, organizou a cabeça dela de uma tal forma que diminuiu toda a violência daquele momento. É. Então, é um trabalho Muito difícil. importante, Não é, muito importante. mas ele tem um valor, só que ele é um trabalho que transforma mesmo, assim, Sim. justamente por esse exercício, porque o trabalho do consultório ele é um pouco confortável, né? Alguém nos procura, nos pede ajuda, a gente está dentro do nosso espaço e a gente cuida de alguém. Agora, chegar num lugar que alguém está sofrido, num ambiente inóspito, né? Ter que cuidar ali, sem saber, tem muitas condições de controle do ambiente. É um desafio técnico muito rico. Eu acho que é uma Muito sério. experiência muito rica para o profissional de saúde, mas não é fácil mesmo, não. Né? Não. Muito bom. E me conta uma coisa, vamos falar um pouco, você acha que, você até já me respondeu, né, mas pensando no contexto atual, a gente está falando de quase 160 mil mortos por Covid, né, então a gente está falando que só por Covid a gente está falando de 1,5 milhão de enlutados, pelo menos. Desses 1,5 milhão, então a gente está falando que 20% a 25%, só que a gente não está falando, quando a gente fala de 20 a 25% da população mundial, a gente está falando em condições gerais. Só que a morte por Covid já é uma condição de risco. É uma perda súbita, violenta, coletiva, estigmatizada, sem rituais de despedida. Tem um monte de fatores de riscos inerentes a essa perda. Então, a porcentagem de pessoas enlutadas que tem mais risco de adoecer aumenta consideravelmente nesses casos. E aí, você acha que a gente vai enfrentar uma epidemia de saúde mental? Já está enfrentando uma epidemia de saúde mental? Como é que você vê isso, Júlia? Então, Gabi, eu acho que sim. São vários fatores, e também eu acho que com o passar do tempo, né, também muita coisa também vai se modificando dentro desse processo, mas sim, acho que nós vamos ter, sim, uma pandemia de saúde mental, uma pandemia de luto complicado, uma pandemia de muito sofrimento e tal, porque no momento a gente está conseguindo, assim, agenciar, está conseguindo, algumas pessoas estão se beneficiando, se beneficiaram bastante, né? Mas a gente tem no Brasil ainda mais uma coisa que eu acho que é um fator complicador muito grande, que tem em outros países também, mas tem países onde você tem governantes racionais, você tem governantes empáticos, você tem pessoas que realmente se preocupam, né, com isso que está acontecendo. Eu sempre lembro da Angela Merkel, para mim ela é uma figura, e o Papa Francisco também, Papa, podemos fazer uma concessão que ele é Papa, mas nós tivemos papas cruéis, né? Ele não, ele é um cara humano, humano antes de tudo. Então, esse tipo de pessoas, vamos dizer, de escalão superior, que são empáticas, que são humanos, que se preocupam, né? É muito importante. E no nosso país é um desastre o que nós temos. Então, com tudo isso que a gente está vivendo, esse número colossal de mortes, né? Com
circunstâncias, às vezes, extremamente complicadas, principalmente no começo. Março, abril, maio, foram muito duros, né? Com toda essa interrupção, sem luto antecipatório, sem possibilidade de despedida nos hospitais, aquelas UTIs, aqueles tratamentos intensivos, violentos, né? Os familiares em casa, alguns sozinhos, sem velório, sem enterro, vala comum, é muita coisa, é muito ruim, né? Uhum. Então, e eu acho que nós temos muitas pessoas em casa que a gente nem sabe o que está acontecendo com elas, Uhum. porque elas não têm nem essa possibilidade que nós temos aqui, né? Por exemplo, de fazer um vídeo encontro, não tem uma internet, não tem pessoas, não tem. Então, eu acho que nós vamos ter um problema muito sério, e por isso que eu falei das políticas públicas também antes, né? Quer dizer, sem pandemia já precisaria, e agora, então, muito mais, que é formar este batalhão de profissionais que vão estar trabalhando nesses vários lugares, inclusive que vão até as casas, que vão resgatar essas pessoas e não sei o quê, para oferecer pelo menos aquele basicão, né, da Uhum. escuta, do cuidado, da empatia, do compartilhamento, para depois ver os que vão mesmo para aderir a uma terapia talvez mais longa, e grátis, e nesses serviços ter terapia também, Uhum. psicoterapia, né? Sim. Então, falar para as pessoas, olha, isso existe, pode ser bom, você não quer experimentar, poder falar, rever suas coisas e tal. Então, eu acho que sim, vai ter, eu vejo anunciado, e vamos dizer, como profissional, eu sinto que isso vai acontecer. E nós Sim. vamos ter que trabalhar, já está, mas isso vai também reverberando, e a gente vai ter que ter. Então, eu acho que sim, né? Já está anunciada a questão da depressão, já está anunciada a questão da ideação, tentativa de suicídio, né? E também o adoecimento psíquico por luto. Exato. Quer dizer, não o luto doença, mas o luto pelo sofrimento, pela dor, levando ao adoecimento. Você É, falou quase. aí de uma porcentagem, né? E talvez nas classes econômicas, mas que não tem esta facilidade como, vamos dizer, numa classe mais abastada, pode ter conhecimento de recursos de terapia e tal, um grupo que talvez não saiba, não esteja acostumado, e que, né, vai precisar muito disso, porque mistura. O Exato. grande problema de uma crise, essa não é uma crise, por exemplo, como uma enchente, ou talvez até a guerra seria o mais próximo disso, né? Ela está durando muito tempo, ela é muito longa, ela não tem, Não não tem tem prazo fim, para acabar, não né? tem prazo para acabar. E não tem prazo para acabar, e nós somos agentes e vítimas ao mesmo tempo, né? Quem está É, cuidando também é vítima, quem está também é cuidando vítima. também está com medo, né? Também Porque, está com medo. Então, uhum, eu acho que, principalmente aqueles que estiveram na linha de frente, principalmente no começo, porque agora já é diferente, mas não sei se vocês lembram como é que era em março, abril, EPIs inadequadas, não se sabia o que fazer, não sabia se era um problema respiratório, se era isso, se era aquilo, o que era melhor fazer, e aquele medo terrível do contágio, e depois o medo de contagiar em casa. uhum, é, Né? Então, outra pandemia são os profissionais de saúde é uma dimensão destroçados, bem diferente, exato. mortos, e os que não morreram com burnout. Então, é um cenário triste. Por outro lado, eu acho que a gente também se uniu como classe, né? Uhum, Então, muitas lives, muitas informações, muitas buscas, muita gente se engajou, né, nesse tipo de atividade. Então, isso é um bom sinal, é, né? É uma coisa, vamos dizer, positiva, que pode ter acontecido, né? é, Mas vão ser tempos difíceis, viu? E aí muito. um livro como o teu, né? Quer dizer, como o teu, que eu digo de todos, né? Todos Nossa, os como autores, nós, isso, nossos, isso. Mas vamos dizer, principalmente de quem escreveu, de quem coordenou esse trabalho e tal, é muito importante, né? É uhum, um material extremamente rico, né? uhum, Porque ele traz várias
perspectivas dentro disso e propostas, né, você falou que a quarta live foi sobre ações, né, Uhum. e ações muito interessantes também, Uhum. né, em várias ordens, né, de crescimento e organização. É. Quando a gente ia entregar o livro, no começo do ano, né, o livro estava pronto, mas já estava entregue, e aí, conversando com a editora, e começou a pandemia, e aí eu fui me dando conta, né, do que a gente estava vivendo, eu falei, não dá para entregar um livro desse sem tocar nisso. É, O que a gente está vivendo é algo que não é sem precedentes, né, na nossa história, pelo menos, de um povo que nunca viveu uma guerra, né, que nunca viveu algo dessa forma, e as outras pandemias nunca foram tão intensas aqui. E aí, lá fui eu estudar o assunto e viver o assunto, né, e atuar no assunto, porque o 4 a gente conseguiu desenvolver com muito orgulho, a gente também está trabalhando em cima disso, um protocolo muito bacana de ajuda preventiva, suportiva e agora de tratamento, não só com os enlutados, mas de prevenção com a população em geral, desde março a gente começou a atuar. Acho que muito baseado na nossa experiência de emergência e baseado nos protocolos que a gente foi estudar, né, desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, e a gente foi atuando durante esse processo inteiro. Então, nesse processo, né, de alguém que estava como vítima, atuando, psicóloga, mãe, escritora, eu resolvi mergulhar em tentar entender, no meio da pandemia, no auge da pandemia, eu fui escrever esse capítulo. E foi muito difícil mesmo, né, porque eu fui escrever exatamente nesse momento aí que você descreve, né, em que os lutos intangíveis, né, as perdas simbólicas estavam gritantes, gritantes. Então, a primeira coisa que a gente perdeu, né, foi o mundo presumido, né, aquele mundo que a gente funcionava, que a gente conhecia, que a gente se organizava, cada um dentro do seu contexto, ele desapareceu do dia para a noite, né, assim, a gente, de alguma forma, se desorganizou e teve que se ajustar, e criar uma condição de segurança, e construir rapidamente uma condição de segurança provisória dentro desse contexto, né, rápida, para poder funcionar no meio desse novo contexto da pandemia, nesse novo contexto de quarentena. E a insegurança das pessoas para funcionar nesse novo, né, nessa perda desse mundo presumido foi muito significativa. A gente não sabia o que fazer, como funcionar, e agora, mas e aí? Consultório online, né, no nosso caso, e aula online, como assim? O Zoom, o que é isso? E aí é trabalho, não trabalho, trabalho de casa, trabalho com filho, escola, sem escola, como é que faz? Então, as pessoas se desorganizaram por completo, e o grau de ansiedade foi estratosférico, né, nas pessoas. E logo depois da ansiedade veio uma profunda tristeza, uma quietação, uma angústia e principalmente quando aquilo que parecia provisório começou a deixar de ser um provisório curto e começou a ficar um provisório sem data, né? Não sei quanto a você, mas se alguém me dissesse que a tal da quarentena, que na minha cabeça era só 40, virassem 8 meses, 9 meses, 10 meses, um ano e meio, jamais eu conseguiria funcionar o que eu funcionei no início. Não seria a minha reação inicial. Pensar em tudo que minha vida mudou, né? Eu funcionei como funcionei porque eu fui funcionando por pedaços. Ah, então é agora assim. Ah, então tá bom, agora sim. Ah, agora ainda é assim. Ah, então porque talvez se o impacto de vez fosse essa notícia, não seria a mesma reação para todos nós. E aí, esse senso de insegurança, a gente entra nesse modelo, né, acho que a teoria do apego, o Bowlby nos ensina muito para lidar com isso, que é o medo, né, quando a gente funciona com medo, a sociedade vive um alerta muito grande, né, assim, e essa sensação de proteção precisa rapidamente acontecer. A gente precisa rapidamente encontrar algo que nos proteja. Então, quando vem um protocolo e diz, olha, então use máscara, não saia de casa, alguma coisa que nos oriente, a gente começa a funcionar e a regular o medo a partir disso, e a gente começa a entrar no eixo. E aí entra o que você disse, que eu acho que quando a psicologia começa a falar de governantes, ela não fala do lugar político, né? Ela fala do lugar da saúde mental das pessoas, que entende a instância administrativa dos políticos como uma instância de reasseguramento, né? De precisamos de políticos para colocar ordem na casa, para dar Isso, um contorno para a nossa vivência psicossocial, para dizer para a gente como a gente deve funcionar e, e, isso. e, e nos acolher, né? Por que um líder religioso tem um protocolo de luto, dá condolências à comunidade quando a comunidade está enlutada? E a gente não teve
uma condolência ao nosso luto coletivo até agora. 160 mil pessoas morreram quase, e em nenhum momento nossos líderes religiosos, alguns de Estado e prefeitura, sim, mas né, o federal e outros, não. Como a população se sente quando eu poderia ter morrido e aquele que eu elegi nem se importa? Então, a questão não é política aqui, a questão é psicológica. Essa instância de desproteção que você está trazendo é uma esfera de ameaça que se somou a esse caos todo que você está dizendo. Né? Quer dizer, então eu estou com medo de morrer pela doença, eu estou com medo de perder as pessoas que eu amo, eu estou com medo de perder a minha vida material, financeira, com a crise econômica, eu estou com medo de não sei o que vai acontecer na minha vida, porque minha vida virou uma bagunça, e eu estou com medo porque eu não estou protegido. Olha as instâncias de perdas intangíveis que a gente foi vivendo nesse primeiro período, enormes. Enormes. E eu ali vi mesmo um potencial para uma epidemia de saúde mental terrível, independente dos mortos, independente da questão de luto concreto. Você sabe que a gente, na verdade, está reescrevendo, talvez, algumas coisas sobre luto, que antes a gente não chamaria de luto, né? E agora a gente chama de luto, sim, mesmo que a gente não tenha perdido ninguém da nossa família ou dos amigos e tal, mas essas várias mortes coletivas, essa solidariedade, vamos dizer, em relação aos enlutados que perderam pessoas, ou das pessoas que estão enlouquecendo de ansiedade e de tudo, e a gente está observando os comportamentos que estão acontecendo, as aglomerações nas praias, nos bares, os bares funks, as coisas, as pessoas estão reagindo porque não aguentam mais. E a responsabilidade sem dúvida mas tem um lado, né, que começa a dar uma fadiga, né, fadiga de Zoom, fadiga de ficar em casa, fadiga de sei lá o que está acontecendo, né, e eu fico pensando, né, vários conceitos, né, quando as pessoas falam assim, quando voltar ao normal, no começo a gente fala, vai voltar ao normal, depois alguém começou a questionar, qual o normal você está falando? Aquele de antes que já não era, que a gente já estava com uma série de problemas, é aquele que você quer, ou qual é esse normal? Então aí começou o velho normal, o novo normal, agora você não ouve mais. Não tem Se mais. você observar, não tem mais, né? Tem uma interrogação. Tem uma interrogação. Aí as pessoas falam, quando acabar a pandemia, vai acabar? Né? Ou a gente, porque, por exemplo, eu tenho agora para mim muito claro que nós já não estamos igual a março, ou abril, a maio, né? Também não estamos igual a julho, nós estamos assim, tipo outubro, né? Então, a gente já começa a ensaiar a saída, a gente já começa a pensar assim, vou sair, mas como é que eu vou me proteger? Mas ainda tem uma parcela que não sai, que morre de medo de sair. Então, qual que é essa possibilidade de convivência que a gente vai poder ter com esta situação? Quer dizer, nós vamos aprender a conviver na pandemia, nós vamos aprender a nos relacionar, a trabalhar, a fazer as coisas com a pandemia. Tem risco? Tem risco. Mas não tinha risco antes? Tinha. Não tinha risco de assalto, não tinha risco de assassinato, risco. Tinha a mesma coisa de você pegar uma doença ou alguma coisa repentina, tinha, e agora tem essa também. Agora, estava indo tudo mais ou menos numa certa calma, até que começou a estourar os índices na Europa de novo. Isso. Que merda, desculpa. Muito bom, isso mesmo. Falar palavrão numa live, pode? Mas não há nada melhor para nomear esse sentimento. Não tem palavras que só podem ser representadas, emoções que só podem ser representadas com palavrão. Né? Que história é essa, né? Dessa volta na Europa tão organizada? Na Europa, da Angela Merkel, voltou a subir voltaram a subir os índices e tal. Então, são coisas, são sobressaltos, talvez, que a gente vai ter. Aí, a gente pode tomar uma vacina que vem da China? Aí, assim, né, acirram-se nossa, você vê cada coisa no Facebook que você quer arrancar os cabelos, né?
O que A que gente tem uma coisa a ver com a outra? Todos os insumos de todas as vacinas que nós tomamos até agora vêm da China, né? Então, sabe, é uma coisa muito louca isso, né? Então, e a gente está vivendo isso. Eu acho que talvez a grande diferença que eu penso que está acontecendo nessa pandemia é que todos nós estamos envolvidos. Não dá para dizer, não, é só com eles, né? O grupo de risco são eles. Você Agora, o de sabe, risco. eu vejo uma coisa muito semelhante com a época do World Trade Center. Quando aconteceu o atentado, o maior mérito, né, de quem provocou o atentado foi gerar um medo. O maior poder, né, mérito não, perdão a palavra, o poder, o maior poder que eles conquistaram não foi matar, sei lá quantas, 6 mil pessoas, com 3 mil e tantas pessoas, né, já me lembro mais o número, mas foi o medo mundial a longo prazo que os terroristas instalaram no mundo. É verdade. O grande poder psicológico, a grande arma que eles desenvolveram foi o medo. E eu acho que o coronavírus criou o mesmo efeito. A gente hoje tem o maior perigo da gente é o medo. Como a gente não tem mais referência de onde está o perigo, a gente acha perigo em tudo. É a vacina, já vi vacina com chip, olha, já vi histórias ótimas, né? A vacina vem com chip. Tem coisas enormes, assim, né? É. Então, a seu merda fez sucesso, viu, Julia? Você representou a nação com esse seu palavrão. Todo mundo se sentiu representado com o seu palavrão. Eu acho que esse é o grande efeito psicológico que a quarentena, né, que o efeito pandêmico trouxe da saúde mental, que é onde é que está a segurança? Onde é que está a segurança? Ninguém sabe responder. É isso que nós estamos tendo que viver, sem um senso de controle. O ser humano que precisa tanto do controle, que desenvolve tantas ferramentas para poder se organizar por meio do controle, na medicina, na tecnologia, não consegue controlar. E a gente está criando muitas fantasias, muitas neuroses, né, muitas fobias. Você sabe, então já tem nome, é a síndrome da caverna, né? Caverna não, da cabana. Você já viu isso? Então é isso, né? O medo de sair, o medo, né, o perigo está em todo lugar, o vírus está em todo lugar. A gente já perdeu a referência, alguns com mais, outros com menos, né? A variação do medo tem a ver É também. interessante, né? Vocês que estudam tanto Bowlby, né? Eu acho que ele ajuda muito, né, a pensar que algumas pessoas encontram essa base segura dentro de si mesmos, né? Ou procuram algumas pessoas que podem ajudar nessa organização dessa base segura, que seja na família, que seja com os amigos, que seja com o terapeuta, que seja com o médico, que seja não sei o quê, que de alguma forma vamos dizer, te ajuda nesse processo de tanta desorganização. E, na verdade, essas pessoas que conseguem encontrar essa base segura, de alguma forma, dentro de si, ou próximo de si e tal, conseguem, de alguma forma, sobreviver nesses tempos e se organizar e encontrar formas de fazer a coisa em casa, ou sair e sair com proteção e arriscar o tanto e tal, e vão vivendo. E outras pessoas que não encontram essa base, não têm, ou porque ainda não conseguiram, ou porque nunca vão conseguir, sofrem mais. Então, são os grupos mais vulneráveis, né, e que acabam ou adoecendo, ou enlouquecendo e tal. Então, eu acho que o nosso trabalho pode ajudar um pouco, seja de psicoeducação, de psicoterapia, a encontrar que as pessoas possam encontrar esses nichos de segurança, que não é a segurança total, não é dizer assim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, não. Você pode, você vai, você arrisca. A gente arrisca um pouco. Hoje em dia, o grau de risco, nós vamos administrando ele, né? Porque ninguém pode dizer, olha, você botou a máscara, se entupiu de álcool gel e tal, pode sair numa boa. Não, você tem risco. Você tem risco. Qual é o tamanho desse risco? Dá para administrar? Não dá? Como é que você vai fazer isso? É o Eu que acho que é nós isso, temos agora. porque o medo paralisa, né? O excesso de É, medo, né? É isso, o pouco medo nos coloca em risco, mas o é. excesso de medo nos E medo congela, paralisa. né? Então, a questão toda é, se a gente está, em última instância, falando do nosso medo de morrer, né?
olhar para essa perspectiva de finitude, seja ela provocada pelo coronavírus, pelo atropelamento na esquina, pelo infarto, ou o que é que a vida nos reserva, né? A única perspectiva que a gente tem é, ok, então tá bom, como é que eu vou viver a vida até lá? Né? Como é que eu vou viver a vida até lá? Onde é que você se agarra, Júlia, para ficar menos congelada de medo? Como é que você... Onde é que você está buscando para não ficar na síndrome de Cabana? Você está buscando o quê? Essa base segura está onde agora, para você? Me conta aí. Eu vou contar a sua. Olha, você sabe que foi muito interessante o que aconteceu comigo. Eu moro sozinha, né? E eu imaginei que eu não fosse conseguir ficar em casa, porque eu sempre fui muito voeira, sempre saí muito, trabalhava, tinha viagens, eu viajava montes, muito. Era uma caixeira viajante, que a malinha ficava, só trocava algumas roupas, o básico ficava, os cremes e tal ficavam. Não fazia E aí, mala de total. repente, de um dia para o outro, acabou tudo, acabou sair, acabou tudo, e eu fiquei em casa, né? Eu e todo mundo, né? Mas vamos dizer, quem tem família teve um certo tipo de adaptação, quem não tem família, como é o meu caso, foi outro. E, de repente, eu vi que eu conseguia ficar em casa, não aconteceu nada de muito grave, de muito ruim, e fui habitando a casa e tal. E, de repente, eu fui começando a sair desta casa também, com uma certa organização. E eu não sei, eu acho que eu tenho um mecanismo que eu vou mexendo, vou fazendo as coisas, não vou pensando muito e tal, e a coisa vai andando. Claro que tem dias que o negócio é complicado, mas eu acho que eu sou desses personagens que, de alguma forma, encontram essa base segura dentro de si. Uhum. Né? Claro que eu enfiei o termômetro 500 mil vezes, né? Várias vezes eu cheirei a minha mão, Para fazer... né? Achou que perdeu o olfato 1000 vezes. É, e qualquer arranhadozinho na garganta e tudo. Eu acho que a gente viveu essas fobias, ou vive ainda essas fobias, sei lá, né? E aí a gente vai começando a arriscar. A primeira vez que eu saí para almoçar com alguém, ou não sei o quê, foi aquele medo danado e tal. E o que eu acho, assim, que eu falo para as pessoas, o nosso momento agora é assim, como é que eu posso sair, fazer as minhas coisas com uma certa segurança, sem loucura, sem enganação, sem nada, mas começando a sair, Uhum. né? Eu acho que daqui a pouco vai ter que ter aula nas escolas, eu acho que daqui a pouco vai ter que ter uma série de coisas, e nós vamos ter que aprender a viver com isso. Porque o não sair vai adoecer também, né? Vai, as pessoas estão adoecendo. Eu Como é acho que... que essa necessidade de sair tão grande que está acontecendo agora, principalmente entre os jovens, quem é que está se infectando agora? São os jovens, né? É, São é. jovens, porque os velhos, né? Eu falei assim, uma das coisas mais terríveis, eu sou do grupo de risco, né? Foi quando começou essa coisa fica em casa. No fim, eu estava tão rodeada com essa coisa que eu comecei a ter reações agressivas. Eu falei, eu sei que eu tenho que ficar. Fui até desagradável, porque é muito difícil, né? Você se dá conta que você é grupo de risco. Porque Uhum. eu falar brincando, eu tenho 60 e tantos anos, então não sei o quê, tal, sou velha, dói o joelho, não sei, essas coisas eu não consigo mais fazer, faz parte, talará, né? Mas eu tinha liberdade total de ir e vir, e de repente não tinha mais. Uhum. Foi o grupo que mais sofreu no começo, Sim. porque Uhum. assim, então eu não podia sair porque eu estava em risco, mas porque eu podia colocar outras pessoas em risco. Então, Uhum. não é só, a pandemia também trouxe uma questão, não sou só eu, né? Uhum. Essas pessoas horrorosas que a gente tem em volta, que se eu sou mais eu e dane-se o resto, numa pandemia não funciona. Você Uhum. depende do outro. Se o outro não Uhum. se cuida, você está em risco. E Uhum. se você não se cuida, você coloca o outro em Você risco. coloca o outro em risco. Esse senso comunitário, se Essa não... solidariedade, essa coisa, será que a gente aprendeu? Eu não sei, eu me lembro muito de uma aluna nossa japonesa, de origem japonesa, de família japonesa, e ela trouxe, na época, o trabalho dela com as famílias do tsunami no Japão,
E o senso de solidariedade japonês é uma coisa enlouquecedora, né? Eles já saem fazendo, e fazem uns pelos outros, os outros pelos uns. E aí os alunos da classe, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa... E ela, não estou entendendo vocês. Por que vocês estão maravilhados? Por que isso não deveria ser assim? Por que as pessoas não vão ajudar umas às outras? Ela ficou desconfortável com a reação dos colegas de se verem tão surpresos, né, com o senso de solidariedade, quando para ela era uma coisa tão básica do processo de sobrevivência, para aquele povo só sobreviveu, só se desenvolveu, porque se uniram, né, então isso faz parte absolutamente. E na nossa cultura, isso é muito diferente, e a gente vê isso, né, não vou usar máscara, porque eu já peguei Covid, e eu não estou nem aí, estou de saco cheio, eu quero... E a gente vive muito essa briga entre aquele que respeita o outro e aquele que não está nem aí, e é mesmo, não sei se todo mundo, acho que algumas pessoas sim, né, mas outras pessoas não. As lições que a gente vai tirar dessa experiência, né, acho que falando um pouco dessa coisa da resiliência, né, assim, Isso. fatores de proteção, como você falou, eu estou buscando em mim, né, a proteção, né, o senso de enfrentamento do que eu tenho que enfrentar. Acho que todo mundo acaba tendo que enfrentar em si, né, assim, eu encarar comigo mesmo as minhas dificuldades, de ficar em casa, de lidar com o outro, de lidar com meus medos, acho que todo mundo teve que se confrontar consigo mesmo, né. Mas tem essa coisa, né, as famílias se ajudando, né, assim, eu vivi na minha casa uma coisa muito interessante, né, assim, de meus filhos me ajudando, meu filho mais velho aprendeu a cozinhar para me ajudar com a rotina, enquanto eu não tinha... Foi muito legal algumas coisas difíceis, mas algumas coisas legais, né. Então, acho que é uma coisa muito importante que a crise traz para a gente, né, a força que a gente descobre porque ela é imposta, porque a gente não tem saída. Esse é um processo de crescimento, né. Uma Isso que pessoa... é muito... Desculpe, diga, você estava... Uma pessoa, a Juliana Cardoso, ela trouxe um depoimento que eu queria voltar para ela, que eu acho que ela trouxe uma coisa muito importante. Ela trouxe um depoimento aqui, eu vou voltar para ela. Ela vive a experiência de um luto antecipado de um filho que há quase 4 anos está em estado vegetativo por adrenoleucodistrofia. E aí ela está vivendo que, além desse, né, desse desafio enorme, né, há quase 3 meses, eles tiveram Covid, né, e ele está com arritmia cardíaca. Então, o medo de perder, quer dizer, o medo em cima do medo, né, que ela está enfrentando. E aqui um pouco mais embaixo, ela vai dizendo um pouco, que eu acho que é muito o que muitas pessoas estão vivendo, né, a experiência, né, de lidar com uma situação, de já conviver com o medo constante, e não bastasse aquele medo, agora um outro medo vem em cima, né. Então, nem home care ela tem de ajuda, porque ela não quer pegar o Covid, e pegaram o Covid, né. É difícil, né, porque aí vira essa coisa assim, qual é a garantia que eu tenho de certezas das coisas, né? Onde é que está? Como é que eu vivo com um pouco de paz, né? Assim, acho que a gente está vivendo um período muito perturbador nisso que a gente está falando, né? Eu acho que o que ela está trazendo é muito importante. Eu tenho ouvido muito relato de pessoas que vivem com comorbidades prévias, anteriores, e esse medo de pegar o Covid associado, né? E aí entra essa coisa, né? Não consegue nem fazer o tratamento direito, porque tem medo de ir para o tratamento e pegar o Covid. Esse é o outro problema, né? O Covid está matando de outras coisas também, né? Porque as pessoas estão com medo de seguir. Outro dia eu mostrei um dado que o Concoguia mostrou, o Guia apontou, a Fundação do Câncer de Mama mostrou, que o número de mamografias caiu 83% nesse ano comparado ao ano passado, né? Quer dizer, isso, né? A prevenção está piorando, o tratamento está piorando, e as pessoas vão adoecendo de outras comorbidades em razão do medo, né? Então, uma loucura, né? A gente está vivendo coisas... Então, essas são as coisas, né? Essas são, talvez, esses grupos, as pessoas, né, que precisam, talvez, de uma ajuda mais sistemática, né, para ajudar a lidar com essa situação, né, do medo com o medo, né? Eu participo do grupo Oncoguia, que é um grupo muito legal, né, na área de oncologia, não só psico-oncologia, mas eu faço parte do grupo de saúde mental do Oncoguia, né?
e a Luciana do Holtz, né, que é a coordenadora, eles fizeram um trabalho muito grande em relação porque o pessoal interrompeu mesmo e como fazer essa volta, né, e a volta em cada uma dos diversos adoecimentos que tiveram as interrupções, as cirurgias e tal, porque aí a questão é o seguinte, tá bom, eu me protejo do Covid e vou morrer de outras coisas, né? Então, como é que a gente faz este balanço, né? As pessoas com muito medo de deixar, por exemplo, uma pessoa entrar dentro de casa, né? Mas aí você tenta ver como protege, com a máscara, com álcool, com não sei o quê, se a pessoa está doente, tem a honestidade de dizer, olha, eu estou com risco e tal, então, né? Então, você vai tentando organizar este medo. Eu acho que você falou muito bem, né, Gabi? Acho que a gente tem um medo que nos protege, mas a gente tem um medo que paralisa. Uhum. Então, se eu preciso de ajuda e alguém precisa entrar na minha casa, então eu vou ver como é que vai ser essa entrada. Mas se eu bloqueio a entrada de qualquer pessoa em todas as circunstâncias, eu também fico em mais risco, porque de alguma forma os nossos anticorpos têm que ter alguma coisa para o que lutar também, né? Exato. Então, e isso vai ser porque isso não terá fim. Essa é a grande compreensão. Então, como é que eu vou conviver com essa pandemia? Por exemplo, os orientais usam máscara há muito tempo. Uhum. E é interessante porque, por exemplo, no Brasil, nós usamos muito mais máscara do que eles usam na Europa. A gente fala Uhum. que é tão civilizado e tal, eles agora estão lutando com a obrigatoriedade, uma coisa que a gente já faz desde o Uhum. começo, né? Então, eu acho que essa possibilidade de deixar entrar, de que qual é o risco, como é que eu administro isso, é uma coisa que nós vamos viver, que, Uhum. aliás, as pessoas em guerra sempre viveram, né? Uhum. Os lugares onde tem, por exemplo, muita enchente, muito problemas da natureza e tal, todos esses lugares, as pessoas acabam convivendo, né? Com, assim, o risco, né? E aí você vai administrando esse risco. E aí você vai dizendo o que é mais importante. Eu cuidar da doença X, que não é a Covid, ou não, né? Quer dizer, Uhum. como é que eu vou fazer esse tipo? É uma aprendizagem de viver com risco, Sim. É. né? Aprendizagem de viver com risco. E eu acho que isso, dentro de um trabalho de psicoeducação, psicoterápico, ele é importante. Então, você vai dizer, olha, tem risco, eu não vou mentir para você e dizer que está tudo bem, não. Mas aí, como é que você pode ir com mais proteção? Melhor você ir de ônibus, melhor você ir de Uber, melhor você fazer assim, qual que é o melhor jeito? Como é que você conversa com o seu médico e balanceia o que é o risco maior, né? E aí a gente vai aprendendo a viver, porque não vai acabar, Uhum. mas a gente vai viver. A gente não acaba com a violência, a gente não acaba com uma série de coisas, as pessoas continuam tendo câncer, pessoas continuam tendo outras doenças, e um dia nós vamos morrer, espero que seja, sei lá eu quando, mas nós vamos ter que viver com isso. Uhum. Também uma coisa interessante hoje, o começo dos cuidados da Covid foram horríveis. Hoje, o pessoal sabe, os médicos sabem muito melhor o que fazer, não Sim. vai todo mundo para a UTI naquela loucurada toda. Muitas Uhum. pessoas ficam em casa com o tratamento ou vão para o hospital, ficam no quarto, e alguns vão para a UTI, mas também os tratamentos da UTI são diferentes, e a cada dia que passa, eventualmente novos remédios chegarão. Sim. Hoje Uhum. já estão falando que o remédio X é bom no caso quando está grave, não sei o que, a hidroxicloroquina acabou, né? Uhum. É. Enfim, a É. gente vai aprendendo, né? Eu acho que você está falando dessa capacidade adaptativa, né, que a gente tem que Isso, desenvolver com consciência, sem deixar né, de ser alienado em relação ao risco, mas sem deixar de ficar refém do medo, né, que é a relação com a vida, né. Se a gente é, viver com medo, a gente não vive. Então, a gente não vai morrer. vive. Entre aqui e esse momento, o que que a gente vai fazer? Como a gente vai viver, né? Eu me lembro de um seriado, eles só mostraram um pouquinho na TV aberta, não sei se está na TV fechada agora, que chamava Diário de um Confinado.
Hum. Olha, eu recomendo assistir, o cara é Divertidíssimo. muito engraçado, Bruno Mazzeo. E assim, o começo, aquela loucura, quando assim a embalagem vinha em casa, o que, sabe, como que você pegava essa embalagem, né? Como é que você fazia? E tal, porque o Covid estava em todo lugar. Hoje a Hum, gente dá uma espreadazinha nas coisas e pronto, tá mais do que bom, né? é. Mas Enfim, acho que tem isso, né? Acho que a Mildes aqui está falando, né, do medo do idoso, né, de famílias que têm idosos. Acho que a gente tem um desafio muito grande com a questão dos idosos, né, o risco que os idosos vivem, o isolamento dos idosos, eu acho que é uma questão muito desafiadora, né, que também é uma questão, né, é, é o risco do vírus, mas é o risco também da solidão, né, nossa. o quanto é complicado, né, eles não estarem com as suas famílias próximas e etc. Eu acho que é uma questão bastante difícil. E, enfim, eu acho que o luto pelo Covid, né, assim, a Marinês está aqui até dividindo uma questão, né, do risco, parece que está em todo lugar, o pai se cuidava, não saía de casa porque tinha 2 doenças autoimunes, um funcionário foi visitá-lo, ele pegou Covid e, infelizmente, faz um mês que morreu, lamento muito, Inês. Fica uma sensação de injustiça, né, quer dizer, é isso, puxa, se eu fiz toda a minha parte, né, onde é que está a proteção? Eu acho que o Covid traz uma narrativa traumática para o luto, Sim, né, eu acho que é isso, ele rouba a possibilidade de uma lógica, né? Ele rouba a possibilidade de um sentido, da despedida, de você poder participar dos cuidados, da família estar junto, e ele rouba a possibilidade desse sentido, principalmente para essas famílias que fizeram tudo direitinho, e mesmo assim alguma coisa saiu completamente do eixo, né? é. É um Essa, quebra-cabeça que não se encaixa, né? essa eu acho que é uma questão importante, eu acho que esse depoimento é muito importante, né? A gente faz tudo, mas a gente Uhum. não consegue 100% de controle, né? E, Então, talvez foi desta forma, aconteceu na Covid, talvez aconteceria por uma outra circunstância, a gente não tem muito como saber. E eu acho que essa é uma coisa, eu tenho ouvido isso muito e até lido alguns textos assim, que às vezes fica aquela sensação, será que eu fiz tudo? Né? Naquela, a gente trabalha com luto sabe, né, que o enlutado sempre se questiona, será que eu fiz tudo? Será que eu fiz tudo certo? Será que eu ofereci a melhor condição para o meu familiar, para que ele não adoecesse ou para que ele pudesse ter o melhor tratamento e ele morreu, né? E aí como é que fica, né, a minha possibilidade de elaboração desse luto? uhum, E eu acho que isso foi um dos, foi não, ainda é, mas eu acho que já é melhor hoje do que foi alguns concordo. meses atrás, né? Em que você sabia que o seu familiar estava sofrendo, você estava em casa sofrendo, não podia estar junto, não podia fazer esse processo de despedida, de término, e de oferecer, por exemplo, uma vala comum para uma pessoa tão querida para mim, porque o serviço funerário não podia dar conta de enterrar as pessoas como deve ser um enterro com tempo, de simbolização e tal. Então, isso é uma coisa que pesa, né? Uhum, Por isso que há esse medo, vamos dizer, do luto complicado, do luto difícil e tal. Esse reasseguramento, do reconhecimento, né, de que foi alguma coisa que foi além do que as pessoas podiam fazer. Não sim. é elas que não iam cuidar, elas não podiam ir, elas estavam Uhum, proibidas de ir. Então, é essa uhum, possibilidade de o organismo humano, a psique humana, poder aceitar que, naquele caso, não tinha como evitar. Não tem, a gente não tem como controlar 100%. A uhum. vida não está 100% controlada. Então, a gente faz tudo, as pessoas ficam em casa e, de repente, entra, sei lá, entra numa embalagem, ou entra numa pessoa, ou entra alguma circunstância e aconteceu. Se a pessoa é religiosa, ela vai encontrar esse sentido, significado na religião. Senão, talvez vai ter que encontrar em algum outro lugar, e que é fatalidade, é a vida, né? Uhum, Tudo que eu podia ter feito, eu fiz. O que uhum. não dava para ser feito, eu não pude fazer.
Sim. Quando a gente consegue fazer isso, porque a gente interiormente consegue aceitar isso, a nossa incontrolabilidade total, a gente pode, de alguma forma, se resignar, se conformar, aceitar, etc., né? Se a gente não consegue fazer isso, aquele sofrimento fica recorrente. Isso é muito difícil. Esses são os casos que talvez precisam ir para psicoterapia, para um cuidado mais intenso e tal, Uhum. né? É. Ou talvez não vão conseguir mesmo elaborar. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo consegue, né? Porque nós estamos diante do imponderável. Esse é apenas um exemplo deles. É um exemplo muito explícito, coletivo, né? Mas é É, exatamente isso. é. A Valdene divide um depoimento muito interessante e bonito, né? A mãe estava em estado terminal e todos os parentes tinham medo de visitá-la com medo de levar o vírus para ela. Então ela teve uma conversa com todos e falou que seria importante se todos pudessem Ó, vê-la tomando todos os cuidados e todos tiveram a chance de se despedir, né? É o outro lado da história, né? Quer dizer, é mais importante talvez esse, eu acho que esta senhora poder falar isso foi tão importante, porque para ela era importante e foi importante para todos, Exato. Uhum. né? Eu acho que essa é uma questão super importante. Uhum. É a Exato. gente ponderar o que é melhor, O que é mais né? significativo? O que é melhor. E acho que a companhia talvez seja melhor do que ficar sozinha e não ter o Covid e morrer de solidão. Exato, exato. Eu acho que é um pouco nesse, quando a gente falava dos fatores de proteção, acho que eu me sustento um pouco no que o trabalho me ensinou. Bem ou mal, É, quem trabalha com luto e morte, né, já lidou com histórias de todos os tipos. E as histórias com as quais eu já ouvi ao longo de 25 anos, né, me ensinaram que a gente vai morrer e a gente não tem controle. é, Né? Quantas são as histórias de pessoas que tiveram N cuidados e morreram de formas mais estúpidas possíveis, e de pessoas que talvez foram até descuidadas e que tiveram uma vida muito mais longa e interessante, né? interessante, né? Então, de alguma forma, eu acho que o que a gente tem que buscar é viver uma vida com sentido, uma vida com Isso, propósito, isso, seja lá qual seja o contexto, com vírus, sem isso, vírus, com pandemia, sem pandemia, a gente não pode se perder desse propósito, desse sentido, dos valores que nos sustentam, porque isso é uma morte em vida. isso, Isso é uma morte em vida, quando a gente se perde daquilo que é essencial para a gente, aí a gente morre. isso. Nada mata a gente se mata sozinho. A gente se mata sozinho. Né? Infelizmente, essa é uma verdade que, infelizmente, vai sobrar dessa pandemia, né? E talvez quem vai sofrer mais com isso são os idosos que ficaram sozinhos, protegidos da Covid, mas não protegidos da solidão. Uhum, uhum, exatamente. Né? Pois é, quanta coisa rica, né, que a gente pôde É, pensar. No capítulo do livro, né, eu faço toda uma exploração sobre todos esses tipos de perdas e desenvolvo um pouco sobre cada um deles. E no final, eu falo um pouco sobre resiliência, né? sim, E tem um autor muito bacana que desenvolve um conceito mais específico sobre uma resiliência, Rosenberg, que fala um pouco sobre a resiliência individual, a resiliência comunitária e a resiliência existencial, né? E ele vai falando de uma resiliência que pode ser sustentada nesses pilares, né? Que, óbvio, em cada um deles, de modos diferentes, de jeitos diferentes, mas que a gente precisa buscar a nossa força interna de enfrentamento das adversidades dentro, do lado, além, né? No que está fora do racional, do que está na nossa espiritualidade, mas cada um de nós tem que buscar, principalmente naquilo que faz sentido, né? É isso, muito mais do que buscar ter controle, porque o controle é pura ilusão, né? O controle é a solução, mas é a grande armadilha do ser humano, né? O controle é uma grande armadilha para o nosso é, viver. Ele faz a gente conquistar muitas coisas, mas ele nos coloca muito em armadilhas, porque ele não existe, né? Então, quando a gente aprende a conviver com o não controle, né, e é, navegar um pouco na vida, a vida fica muito mais interessante, né? E é, eu acho que você tem essa sensação, né, Júlia, mas trabalhar com luto nos ensina muito sobre isso, trabalhar com luto e morte é, nos ensina muito sobre é. navegar, né? Navegar. Né?
Eu costumo contar uma história para a gente poder encerrar da Mia. A Mia me contou uma história há muitos anos, nem sei se ela lembra dessa história, a história do filho dela que surfava no litoral de São Paulo, e uma vez ele dominava bastante aquela praia, cresceu surfando por ali, e um belo dia ele estava surfando, insistiu, o mar estava ruim, o tempo fechou, e ele insistiu em surfar com os amigos, e os amigos pegaram umas ondas, vem amigo, não tá legal, vou embora, vou sair do mar. Não, ele queria muito pegar aquela onda, porque ele não ia se saciar de não pegar uma onda tal, e ele ficou no mar. Ele insistiu pegar a onda, e lá pelas tantas, o mar muito violento, ele levou um capote, e o leste, que é aquela corda que prende na perna da prancha, se soltou, e a prancha foi muito para longe rapidamente, e ele, no instinto de retomar o controle da coisa, foi atrás da prancha, nadando na direção da prancha. E quanto mais ele nadava, mais o mar jogava ele para o fundo, e a prancha para a praia. E quanto mais ele nadava, menos controle ele tinha da situação, até que uma hora, meio que instintivamente, ele resolveu boiar. E ele boiou, um pouco para descansar, né? E no que ele boiava, o mar foi jogando ele, foi jogando ele, e ele caiu, ele saiu um pouco pela encosta das pedras de uma prainha em que ele pôde se salvar. E essa história, para mim, é lindíssima, eu quase levo ela como um lema de vida, porque às vezes a gente precisa boiar. Muitas vezes na vida a gente precisa boiar. A gente precisa boiar. Mas a gente primeiro luta e... Exato. Então pode se afogar, né? Se a gente lutar, uma coisa é lutar, outra coisa é se debater. É verdade. Outra coisa é se debater. E a gente, às vezes, quando está com muita tentativa de controle, numa coisa que a gente não tem controle, é se debater. É verdade. E aí acaba a energia, acaba a força, você se esgota e aí você pode... É uma aprendizagem, só que aí é uma circunstância que às vezes você não consegue refletir muito, você reflete depois. Agora, em muitas circunstâncias da vida, dá para refletir no durante, né? E você não ficar se debatendo, né? Porque isso consome muita energia. Pois é. Uma energia que a gente vai precisar para sobreviver, né? Exato. Nos tempos difíceis, né? É isso mesmo. Nos tempos difíceis. Júlia, querida, como te agradecer por esse momento único? Agradeço eu, primeiro por ter sido chamada para fazer o prefácio desse livro maravilhoso, né? Poder acompanhar. Agora eu vou falar bem da obra, que já muitos falaram, mas agora eu vou falar, né? Muito interessante, com tantas ideias e coisas tão importantes escritas aí, né, sobre as várias perspectivas de perdas, de luto, e desse luto que não é reconhecido, né, e a gente poder ter essa autorização, essa legitimação, esse resgate da empatia, que é do livro passado, mas que volta aqui com toda a força, essa ideia de que não estamos sozinhos, né, não estamos solitários, estamos juntos, né, que é uma questão muito importante. Eu quero te agradecer, né? Foi um prazer muito grande. Eu fiz um prefácio comprido que eu tenho. O prefácio lá está um pouquinho mais curto, mas o essencial está lá, né? Isso que é importante. É um grande prazer. Eu queria parabenizar você e a todos os que escreveram e te incentivar para o próximo. Eu quero te agradecer, não só este momento, mas em todos os momentos importantes da minha vida profissional que você esteve, desde lá do início. Você é essa madrinha, né, que estava sempre lá por perto, sempre muito generosa, sempre muito carinhosa, e agora podendo fazer também parte desse momento, eu só posso ficar feliz de ter você comigo aqui, e de ter escrito esse trabalho lindo, realmente, o texto, por uma questão editorial, eu fiquei com muita tristeza de ter que pedir, foi muito duro, né, mas a editora, nessas horas, é que põe limite na gente, mas foi lindo demais, e a gente só pode convidar as pessoas para ler o livro, né, apreciar vale a pena ler. O prefácio da Júlia é uma aula de revisão do trabalho com luto no Brasil, e uma reflexão sobre a pandemia também. Enfim, queria muito te agradecer enormemente pela generosidade, por estar aqui hoje. Né? Foi muito bom, gostei muito de conversar, agradeço a todos que estiveram, né?
é muito, muito bom, né? Esse bate-papo foi muito gostoso, né, com você. A gente pôde trocar experiências, ideias, conceitos, né? Agradecer a todos, agradecer ao Quatro Estações e estamos aí. Até Estamos a aí. próxima. Vamos boiando e Vamos nadando. boiando, nadando, escrevendo, pensando, né? E que a gente possa sempre trocar essas ideias que são sempre muito boas, tá? Muito Muito bem, obrigada. cara. Beijo. Fica comigo, então, eu vou encerrar, mandar um beijo para todas as pessoas que, que estiveram com a gente aqui hoje, bastante gente comentando, bastante gente participando, várias pessoas que estavam em todas as lives, e fico muito feliz de vocês estarem acompanhando esse trabalho. Estou mesmo muito feliz com o resultado dessa proposta, espero que vocês tenham curtido, espero que tenham ficado com coisas tão lindas que a gente pôde compartilhar aqui, e eu acho que o livro realmente está muito bonito, espero que vocês possam contribuir com o trabalho de vocês, com a vida de vocês, e, enfim, só gratidão por quem me ajudou a escrever o livro, por quem dividiu esses momentos comigo aqui, pelas minhas parceiras do Quatro, que me apoiaram aqui em fazer as lives pelo Quatro, que estavam comigo também no livro, pela editora também, e por todas as pessoas que estiveram com a gente nessas noites todas, né? Foram 10 horas, mais de 10 horas de live no final das contas, e ficou muito bacana. Então, um beijo enorme para todo mundo, boa noite, e a gente espera encontrar todos por aí, no próximo livro, no próximo encontro, nas próximas lives e tudo mais. Né? Valeu. Beijo, gente, boa noite. Beijo, Boa querida. noite. Beijo a todos. Beijo, beijo, beijo. Beijo.